Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Hoje, domingo, dia 7 do 7 de 2024. Hoje também é uma data histórica. Demorei para soltar o vídeo porque tem uma informação interessante. Já já a gente chega lá. Antes de mais nada, Finestra Bianconera não conhece o canal que fala da Juventus, então já seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ativa o sino. E aí você vai poder acompanhar mais de perto as notícias da Juventus, da nossa amada velha senhora. Hoje, dia 7 de julho, eu falei que é uma data histórica. Por quê? Porque o homem chegou também, Thiago Motta chegou, mas não é só isso não. No dia 7 de julho de 1990, decisão do terceiro lugar na cidade de Bari, a Itália batia a Inglaterra por 2-1 e ficava com o terceiro lugar na Copa do Mundo. Roberto Baggio, que saudade do Baggio, hein? E Totò Schillaci, que nós entrevistamos, Totò Schillaci está lá no Instagram, artilheiro da Copa, fizeram os gols dessa vitória que deu o terceiro lugar para a Itália. É isso aí, aqui a gente também relembra quando tem essas datas históricas. O que você fazia em 1990? Eu estava na adolescência. Bom, enfim, vamos por essa parte e vamos falar do Thiago Motta, que chegou hoje todo elegante, todo sorridente. Eu tô elegante com o cachecol da Juventus? Tô elegante, né? E ele veio lá todo sorridente. Mas, Mário, o Thiago Motta já não estava em Turim? Você não fez um vídeo na semana falando que ele estava? Sim, ele esteve em Turim com a mulher, com a família lá, enfim, vendo casa, essas coisas, e hoje ele vem definitivo, com todas as suas bagagens e tudo mais, né? E acho que amanhã deveremos ter a apresentação dele, ou na terça-feira, acho que vai ser amanhã, Thiago Motta. Há mais ou menos um mês eu falei para vocês que lá pro dia 9, dia 10 ia ser a apresentação dele, então na sequência já devemos ter aí os treinamentos, já com Di Gregório, já com a chegada do Thuram, deve ser na quarta-feira, apresentar os exames médicos, e ele que não vai para a Olimpíada, enfim. E os jogadores que estão voltando aí das suas merecidas férias, aqueles que ficaram, né? Lembrando que tem os caras, os jogadores que vão sair. Já já eu falo mais do Thiago Motta, né? Que é o grande momento do vídeo. Vamos falar um pouco de um jogador que está aí de saída também, né? Que é o Milik. E eu vou abrir um parênteses. Quem acompanha o canal, muitos de vocês vão lembrar. Não faz muito tempo eu falei que eu tinha uma informação que a diretoria, né, leia-se Giuntoli, trabalhava com uma contratação surpresa, que eu ia descobrir quem era e tudo mais. Lembram que eu falei isso? E algumas pessoas até me cobraram, né? Mas quem é um jogador surpresa? Eu falei, não sei, mas eu vou descobrir, que eu acho que pode ser um atacante. Então fica até o fim do vídeo que eu tenho uma pista de qual seria o jogador surpresa, né, para chegar aí nessa janela de verão na Itália, evidentemente. E fechando parênteses, justamente o Milik está aí de saída, né? O destino dele pode ser a França ou pode ser a Arábia, né? A exemplo do Rugani, o Rugani tem uma oferta da Arábia, mas ele não deve aceitar porque a mulher dele não quer morar num lugar onde tem aquelas regras todas, a gente entende. O Rugani, por ele, ficaria na Juventus, ele não gostaria de sair, mas dificilmente ele fica, apesar de ter o contrato renovado, como eu falei recentemente. O destino dele deve ser a Holanda, deve ser o Ajax. Enfim, pode acontecer dele ficar? Pode, mas eu acredito muito pouco nisso, tá? Muito pouco. E o Milik também tá aí de saída. O Moise Kean já foi, que é também da posição de atacante, e o Milik tá aí, indo embora. O Morata vem? Bom, vamos esclarecer o seguinte, a Juventus nunca teve interessada no retorno do Morata. Foi o Morata que lá na sua estadia com a seleção espanhola declarou que queria voltar para a Itália, voltar para Turim e voltar para a Juventus. Daí a dizer que houve um interesse da Juve, uma negociação, passa longe, nunca teve nenhum tipo de contato dos dois. Só ele que publicamente externou
o desejo de voltar. O Milan tem interesse no Morata, e se ele acabar voltando para a Itália e para o Milan, na minha opinião, não será um traidor, na minha opinião, e respeito quem acha que ele é traidor. Não sei como é que está a situação do Milan, não acompanho, só para pontuar. Mas o Milik está aí já com o pé fora da Juventus, atualizando para vocês, assim como o Chiesa. Repito, o Chiesa está mais fora que dentro. O Chiesa está no mercado, tem uma situação curiosa, porque o Liverpool meio que desistiu, o Bayern quer, e a Roma quer e quer muito. Porém, a Roma oferece 20 milhões, a Juventus quer um pouco mais, né? A Juventus coloca o valor do Chiesa, do cartellino, como a gente fala na Itália, 30 milhões. O que acontece é que a Roma não tem esse dinheiro. Pode ser que acabe saindo por 20, 22, 23 milhões. É muito pouco, mas a verdade é que a Juventus não pode ficar no prejuízo de perder ele de graça. Então, temos que se colocar no lugar do Giuntoli também. Às vezes você tem que escolher o que é menos pior. Para mim, ele vai acabar na Roma, é um palpite, tá? Não acho que ele vai acabar indo para o Bayern, mas pode acontecer de ir para o Bayern. Eu não sei o que passa, não acompanho o interno do time alemão, mas eu vejo ele hoje muito mais próximo da Roma do que do Bayern, apesar dos 22 milhões, essa pedida baixa. Porém, é um dinheiro que vai fazer muita diferença para chegar nos objetivos de mercado da Juventus, esses 20 milhões, pouco mais de 20 milhões. Vai fazer muita diferença, porque a Juventus, eu repito, tem o objetivo número 1 de mercado, o Cup Miners, né? O Calafiori era um objetivo secundário, né? Mas o objetivo número 1 sempre foi e continua sendo o Cup Miners, que, como eu disse, deve ter um desfecho feliz, né? E se o Chiesa está indo embora, o Sancho realmente começa a ficar interessante essa história. Houve uma conversa na sexta-feira com o empresário representante do jogador, e então isso já não é uma especulação, muito pelo contrário, começa aí uma tratativa de fato com o Sancho. Essa é uma informação também que eu tenho, né? E se der certo do Sancho vir, começa a ficar um time já de respeito, na minha opinião, claro, né? Lembrando que na zaga a gente pode ter a permanência do Neuhausen, ou ele pode ir para a Atalanta, mas aí o Kivior viria para a defesa. E surge o nome de um jogador do Nice, né? A Juventus que está trabalhando muito com os franceses, né? Do Todibo, é assim que pronuncia? Todibo, né? Que é um nome que eu não posso confirmar para vocês. O Kivior, eu confirmo que existe uma sondagem por ele. E o Todibo, vamos colocar um asterisco, porque isso não é só uma especulação, não. É uma possibilidade, né? Ficar de olho, que pode ser também um jogador para vir para a zaga da Juve. O Kivior está à frente. Isso são alternativas para o lugar do Calafiori, que eu não acompanhei fim de semana, mas me parece que ele ainda não acertou com o Arsenal. Enfim, é só para a gente pontuar. E aí, eu vou deixar uma pergunta para vocês no final do vídeo, porque o empresário de um ex-jogador propôs o retorno dele à Juventus, que é justamente o João Cancelo, que é um bom jogador, teve uma passagem boa na Juventus, eu não teria liberado, e é verdade isso, tá? O empresário propôs ele à Juventus, e eu pergunto para vocês, o vídeo não está acabando ainda, calma que tem informação, mas eu já deixo aqui a pergunta para vocês, se vocês aprovariam o retorno do João Cancelo, lembrando que, óbvio, que vai ter que passar pela aprovação, vamos dizer assim, do Thiago Motta, se o Thiago Motta quer contar com o João Cancelo. É um bom jogador, hein? É um bom jogador. Eu, dependendo do que for se desenhar o mercado, não seria contra a volta do Cancelo, né? Dependendo das opções que podem vir aí para o mercado, ok? Voltando, antes de falar da pista que eu tenho daquele jogador surpresa, eu vou segurar vocês hoje.
Eu vou pedir para vocês já ativarem o sino mais uma vez, para dar um like. Hoje eu vou fazer aquele suspense típico da TV Tupiniquim. Fique, né? Vamos chamar o comercial, vamos voltar, vamos beber uma água. Hoje eu vou judiar um pouco de vocês. Vai ter que ficar até o final, porque eu tenho uma pista de qual seria o jogador surpresa do Jumpoli. Rapaz, não é fácil a gente ir atrás dessas informações. Desculpa mais uma vez. Mas voltando a falar do Thiago Motta, o que eu acho do Thiago Motta? Bom, não é um treinador de nome, não é um treinador que está há muito tempo na estrada, mas é um cara que jogou futebol, eu vejo com bons olhos, eu prefiro um ex-jogador do que um teórico. O único teórico que deu certo para mim foi o Parreira. É um jogador que não tem nenhum tipo de ligação com a Inter. Ah, mas ele jogou na Inter, ele encarou o Del Piero lá, tem aquela imagem famosa, mas ele não criou raízes, ele não é uma bandeira da Inter, que fique claro. Aliás, tem interistas xingando ele, né? Achando que aquelas bobagens, né? Que o cara jamais devia vir para a Juventus e tudo mais, né? Aliás, a própria mídia da cidade de Bolonha, as telecrônicas locais, criticando o Thiago Motta por ter escolhido vir para a Juventus. Né? Pra vocês verem como a gente é amado. E o que eu espero dele é o seguinte, a gente vem aí de 3 anos difíceis com o Alegre que teve uma passagem muito boa na primeira vez, e quando o Pirlo assumiu, o Pirlo não tinha a bagagem que tem o Thiago Motta, mas o Pirlo era o ídolo. E o Pirlo acho que podia ter tido uma continuidade, podia ter tido mais chances, ou bem ou mal ele deixou 2 taças ali, uma delas em cima da Atalanta, do Gasperini, porém ele não tinha bagagem. O Thiago Motta, ele fez um trabalho interessante no Bolonha, muito interessante. O Bolonha é um time que tem lá, se eu não me engano, são 7 títulos, é maior que a Roma, tá? Não adianta o torcedor da Roma ficar bravo comigo, não adianta o torcedor da Lazio ficar bravo comigo, porque Bolonha tem 7 títulos e tem mortadela, e enfim, não adianta. E chegar na Champions, o Bolonha, em 4º lugar, é um feito muito grande, e claro que isso passa pelo trabalho do Motta, devido às proporções do tamanho do Bolonha. Claro que treinar a Juventus, o buraco é mais embaixo, é time grande, a pressão é maior, mas ele também tem material humano melhor que tinha no Bolonha. Isso também é inegável. Entendeu? Eu espero que ele coloque na Juventus, é claro que a gente quer que ele ganhe títulos, mas eu espero que, se ele implantar a filosofia que ele implantou no Bolonha, é um treinador que pensa para frente, é um treinador que valoriza a posse de bola e que pensa no ataque. Ele não pensa em primeiro não tomar gol para depois fazer, ele pensa sempre em atacar. A gente costuma dizer que para jogar um campeonato europeu, você tem que colocar com o rosto aberto, ou seja, ir para cima. É assim que a gente fala na Europa, aqui no Brasil não é bem esse o termo. Então, ele tem essa filosofia e agora ele está num time grande, um time que tem tradição na Europa, né? Ah, mas não tem problema, perdeu 200 vezes a final, time que chega sempre tem tradição, depois ganhar ou perder faz parte. E o que acontece? Eu tenho uma expectativa, sim, de ver o Thiago Motta trabalhando na Juventus. Eu tenho uma curiosidade de ver como vai ser o trabalho dele, tá certo? E eu tenho uma perspectiva boa, porque é o seguinte, eu já com 49 anos, não parece, né? Vai ter uns pelinhos brancos aqui, ó, bianconeiro até na barba. Então, eu vi o Marcelo Lippi chegar na Juventus e eu fiquei com o pé atrás, porque eu peguei a época do Trapattoni no auge, quando tinha aquele timaço, Scirea, Platini. E quando chega, depois mais pra frente, o Lippi, eu fiquei meio assim, pô, o Lippi, quem é esse cara? Ele veio do Napoli, para quem não sabe, não ganhou nada, não fez um trabalho diferente no Napoli. De onde o Moggi tirou o Lippi? O Moggi era diretor do Napoli no final dos anos 80, para quem não sabe, né? E os napolitanos falam que a gente rouba, né? Pois é. E o Lippi foi o Lippi. Mesmo assim, perdeu 3, ganhou uma, mas perdeu 3. Mas o Lippi acabou até depois sendo um dos maiores treinadores da história da Juve, foi campeão do mundo com a Itália e tudo mais. Então, eu tenho uma expectativa boa do Thiago Motta.
E uma coisa que eu percebi hoje, né, no semblante dele, como se fosse um sonho realizado. Cheguei num grande clube. Eu sempre disse que eu quero pessoas, jogadores e treinadores que tenham vontade de estar na Juventus. Então eu não sei se alguns nomes que a torcida tanto idolatra, nomes famosos, nomes consagrados, vitoriosos até, mas se eles não tiverem vontade de treinar a Juventus, não adianta nada. Não adianta não ter identificação e não ter vontade de treinar esse time. Hoje não é jogar, hoje é treinar. Estamos falando de treinador. Então o cara pode ser o maior treinador do mundo. O Ancelotti é um baita treinador, mas não tem vontade de treinar a Juventus. O Klopp não tá nem aí para a Juventus. Não adianta. Vamos cair na real. Tem que ser treinador que tenha vontade de treinar. E um treinador jovem. Ítalo brasileiro. Ele não é 100% italiano. Ele é ítalo brasileiro. Então já foge um pouco. Não é isso que vocês tanto queriam? Um treinador não italiano? Então, eu acho que ninguém pode dizer que vai dar certo ou vai dar errado. O tempo vai dizer. O campo vai dizer. O resultado vai dizer. E o resultado eu vou começar a avaliar depois de 7, 8 jogos. Ok? Dito isso, seja bem-vindo, Thiago Mota. Com todo o meu coração, desejo que você faça um excelente trabalho na Juventus, que coloque a Juventus de volta no caminho das vitórias. E eu vou terminar o vídeo falando quem eu acho, eu ainda não tenho certeza, mas eu já tenho uma pista daquele jogador surpresa que o Giuntoli deve trazer no mercado, né? Eu estava certo, é um atacante. E me parece, né, eu tenho 4 informantes, tá? 3 próximos à Juventus e um que não é próximo à Juventus, mas é amicíssimo dos empresários. Os outros 3 são todos de Turim. E a informação que eu tenho, eu segurei o vídeo por causa disso aí, hoje foi conversando, até um pouco tempo atrás. O jogador, nossa, quase 20 minutos de vídeo, eu judiei de vocês, hein? O jogador que deve ser essa surpresa, eu preciso averiguar se é isso, mas ó, me deem um crédito, né? Pelo menos eu descobri uma pista. Não é 100%, mas é uma pista. É um jogador que atua na França. Engraçado, a Juventus está muito francesa, né? Tá trazendo o Thuram de lá, enfim. E é o canadense que joga no Lille, né? O Jonathan David. Qual é a informação que eu tenho? O Tottenham está interessado nele e o Chelsea está interessado nele. E ele prefere jogar a Premier. Vou repetir. Chelsea e Tottenham estão interessados no Jonathan David. E ele prefere também para a Premier. Só que tem um detalhe. O Giuntoli, vamos dizer assim, é muito bem relacionado com o empresário dele. E o Giuntoli, segundo o que eu fiquei sabendo, tá tentando convencer ele. Tá jogando aquele chaveco, aquela conversa, tá convencendo ele a vir para Turim. E tá usando vários argumentos. Aí eu já não sei quais são os argumentos. Informação quentíssima do fim do domingo. Por isso um vídeo mais longo, tá? Então é isso. Like no Finestra. Sempre Forza Juve fino alla fine. E comentem aí se vocês aceitam um Cancelo de volta na Juventus. E uma boa segunda-feira a todos. A gente se vê amanhã ou terça-feira. Forza Juve. Vai junto, convence o cara, vai.